Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós, sobre você. Todos nós precisamos da graça maravilhosa do Senhor, porque é na graça dele que nós sobrevivemos. É na graça dele que nós somos sustentados. Por isso que ele respondeu para Paulo: a minha graça te basta. E assim o Senhor diz hoje para nós: a minha graça te basta. Então, se você está passando hoje por uma situação difícil, por uma situação que você procura uma saída e você não encontra, aos olhos humanos você não encontra. Mas se você olhar para o céu, você vai ver a saída. Se você olhar para o autor de sua vida, o nosso Criador, o autor de tudo e de todos, aí você vai encontrar. Tem solução. Aquilo que parece tão difícil, para o Senhor é muito fácil. Veja que interessante. Eu abri no livro de Jeremias, quando Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Porque Deus, no capítulo 32, Deus, ele manda Jeremias comprar a terra do primo. O primo vai, sabe onde o primo vai? Não é na casa dele, não. Vai no cárcere, onde Jeremias está preso, porque estava falando para as pessoas a verdade, o arrependimento de pecado, dizendo que aquelas pessoas iam sofrer as consequências do pecado delas. E ele ali na prisão já sabia o que ia acontecer. A cidade ia ser entregue nas mãos dos caldeus. A Babilônia ia tomar conta. O povo ia se tornar cativo dos caldeus. Isso ele já sabia. E aí, quando ele disse ao rei, o rei prendeu ele, porque muitas vezes a pessoa que não quer olhar para si e reconhecer a verdade, suas fraquezas, naquilo que tem que ser modificado, prefere não ouvir aquela pessoa que está falando a verdade. Prefere colocar aquela pessoa até calada, de alguma forma. E como ele era rei, por que não colocá-lo no cárcere? Colocou ele até em outra situação na cisterna. Ele ficou de molho, literalmente de molho, numa cisterna, para ver se no momento que ele saísse daquela prisão, ele ia mudar o discurso. Ele ia dizer agora que continue pecando porque está tudo muito bem. Como os falsos profetas falavam para o rei, e o rei gostava dos falsos profetas, que não diziam a verdade. E o que aconteceu, irmãos? Deus vai e diz a Jeremias que Jeremias comprasse a terra. Avisou a Jeremias que o primo dele iria lá para oferecer a terra e que ele comprasse. Ele disse, mas como é que eu vou comprar uma terra que já está entregue? Que nós já sabemos que vamos perder. E foi pedir esclarecimentos ao Senhor. Eu achei muito linda a forma como ele falou com Deus. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. No versículo, a partir do versículo 16 do capítulo 32 do livro de Jeremias. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Aquilo que eu disse. Nada é difícil para Deus. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos.
É Ele quem guerreia por nós. Não devemos andar aflitos por coisa alguma, porque é Ele quem guerreia por nós, quem batalha por nós. É grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que fazemos. Os frutos das nossas mãos, Deus está de olho nele. O que nós estamos fazendo? Quais os frutos que nós estamos dando? Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido com grande espanto. Ele fez coisas que eles se espantaram. Com as pragas, com o mar se abrindo, as pragas contra o Egito. E o povo de Deus não era atingido pelas pragas. E o povo de Deus, ele, além de não ser atingido pelas pragas, eles viram o que aconteceu no Egito. Eles viram que a mão do Senhor era poderosa. Os egípcios se espantaram com o poder de Deus. Mas para quê? Para eles entenderem que não deveriam amar vários ídolos, deuses de mentira. E entender que havia um Deus supremo que estava acima de todas as coisas e que tinha o domínio sobre eles. Porque os egípcios, eles também tiveram a oportunidade de ver que os hebreus não eram atingidos. Por nenhuma praga eles sofreram. E por final, o Senhor abriu o mar para eles passarem. Olha que coisa grande. Aí ele aqui está lembrando isso. E falando com Deus, e lhe deste esta terra, que com juramento, agora eles já estavam na terra prometida. Quando Jeremias fez esse livro, Deus já tinha cumprido aquilo que Deus disse a Moisés: vá, tire o meu povo, e eu vou dizer, a terra prometida, eu vou levar vocês para lá. Aqueles estavam na terra. Por isso que ele diz: e lhe deste esta terra, com juramento prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Ou seja, ele confirmando que aquela terra fazia isso. Tinha muitas riquezas, mandava leite e mel. Mas o povo começou a pecar, ao ponto de Deus ter que fazer com que os caldeus viessem dar uma lição nesse povo. Ô povo difícil, nós somos difíceis. Aí ele diz aqui, ele continua: entraram nela, quer dizer, na terra que mana leite e mel, que Deus prometeu e cumpriu. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste. Cairá nas mãos dos caldeus, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Ele está querendo entender. E aí o Senhor responde. O Senhor disse: é verdade. Tudo isso que eu disse que ia acontecer, vai acontecer. Porque o povo se distanciou de mim. O povo não quis a minha presença. Por causa da sua maldade que os filhos de Israel, os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas. Tinha muito profeta mentiroso naquele tempo, que dizia ao rei: fique tranquilo, continue bagunçando, fazendo a mesma coisa, que está tudo muito bem. Não vai acontecer nada, é mentira desse Jeremias.
Havia esses profetas, os falsos profetas nesse tempo também, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. A gente tem que ter muito cuidado para honrar os verdadeiros profetas, porque também existe, graças a Deus, existe aqueles que você pode confiar, que você pode orar com ele, pedir a direção de Deus e Deus responder. Existem os profetas do Senhor. Aí o Senhor disse que o povo virou as costas e não o rosto para ele. E embora os ensinasse sempre de novo, sempre Deus tentando de novo salvá-los, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o blasfemarem. O livro atual, como foi a história aqui, no versículo 34 do capítulo no versículo 34 do capítulo 32 de Jeremias, ele disse que o povo, no lugar de obedecer, pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Profanaram o templo do Senhor. Mas eu acho que não chegaram ao ponto de profanar como fizeram nesses dias. Foram às igrejas e fizeram muita blasfêmia contra Deus. Desrespeito total contra o Senhor. Mas no livro de Jeremias, olha, por isso que eu digo que esse livro é atual. Ele fala sobre isso. Naquele tempo, o povo também estava profanando o templo do Senhor. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, um falso deus. Algo que nunca lhes ordenei. O Senhor disse, mas eu não mandei vocês fazerem isso, sacrificar os seus filhos, queimando no fogo para um ídolo. Algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para levarem Judá a pecar. Promessa de esperança. Oh Deus misericordioso! Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Que Deus misericordioso. Eles serão o meu povo, oh Deus bom, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Para o seu próprio bem. Temer a Deus é para o nosso próprio bem. E o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Oh, aleluia! Oh, Deus bom! Meu Deus, o Senhor fará conosco uma aliança eterna, a qual ele disse, não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Olhe por que Deus coloca o temor no nosso coração. Temor de pecar, para que o Senhor não fique distante de nós. Porque se o Senhor se apartar de nós, nós perecemos. Pode ter certeza que nós vamos perecer se nos afastarmos de Deus. Oh Deus bom! Ele disse aqui, terei alegria em lhes fazer o bem. O Senhor disse que Ele terá alegria em nos fazer o bem. Como todo bom pai, Ele fica tão feliz quando Ele vê o filho feliz, quando Ele faz o bem para o filho. Na verdade, o Senhor só quer fazer o bem para nós.
Nós que fazemos o mal para nós mesmos. E aí ele permite as provações para nos despertar, para que não venhamos a perecer eternamente, para que tenhamos apenas uma lição aqui na terra, um aprendizado de Deus, e aí possamos olhar para Deus sem nenhuma coisa no meio, nem nada no meio interferindo. Você olhar para o alto, para a solução, para Deus, para o Senhor, para o Pai maravilhoso. Deus grande, forte e soberano. E aí você olhando para Ele e andando segundo os planos dele, Ele ficará alegre com você. Ele diz, terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, a explicação para Jeremias, por que ele comprou a terra? Ele sabia da fidelidade de Jeremias. E ele sabia o que ia fazer depois que aquele povo se arrependesse. Porque assim diz o Senhor, no 42. Como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, e da qual vocês dizem estar deserta, sem pessoas e sem animais, que foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. E promete paz e prosperidade. E aqui eu acho muito lindo, em Jeremias 33, 6, quando ele disse que nos dará uma coisa muito valiosa. Para mim, a primeira coisa valiosa é a salvação, é a vida eterna. E a segunda é a saúde. E ele disse aqui, no versículo 6 do capítulo 33 de Jeremias, ele disse, eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei. Ó Senhor, sara a nossa terra e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão as terras, as outras terras temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia! Glória a Deus! Promessa de paz, promessa de bem, promessa de alegria, promessa de saúde. Irmãos, isso é o que nós estamos mais clamando a Deus, por saúde, por cura. E aqui o Senhor fala que Ele vai sarar, Ele vai curar. Ele é Deus, Ele é de infinito amor, misericórdia e bondade. Agora vamos orar, irmãos. Senhor de nossas vidas, amado Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, prostrados diante de Ti, clamando a Tua unção, a Tua bênção e a Tua cura sobre toda a terra. Pai, nós precisamos da Tua cura. Nós precisamos primeiramente da salvação, da consciência dos nossos pecados. E precisamos, Pai, uma vez salvos, precisamos de ser sarados por Ti. E é isso que eu te peço, Pai. Sara-nos, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te peço por cura. Sara a nossa terra, cura o Teu povo que agora está enfermo. Cura-nos, sara-nos, Senhor. Pai, eu também te consagro, Pai querido, todas as famílias da terra.
todas as pessoas, Pai, que estão precisando de salvação. E de uma forma especial, Pai, o esposo de Neili. Ela precisa, Pai, Neile, ela precisa, Pai, de ver se cumprir aquilo que ela te pede tanto. Eu consagro ao Senhor a vida do esposo dela, a vida dela, toda a sua família, toda a sua parentela. Chegue ali, Pai, com a tua mão poderosa e faz o teu sobrenatural. Abre os olhos espirituais daquele homem e faça ele entender a tua verdade, Pai. Ó Senhor, vem abençoando, Pai, tanto esta família como todas as famílias da terra. Todos nós precisamos de Ti, ó Pai. Guarda-nos, esconda-nos debaixo das Tuas asas, para que nenhum mal nos alcance. É no nome de Jesus que eu te peço. E já te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu és fiel, misericordioso e justo para nos socorrer. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo e faz em nós conforme a vossa vontade. Eis que estamos aqui, Pai. Nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor faça em nossas vidas a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Irmão Francisco, o Senhor está ouvindo as suas orações. Descanse o seu coração. O Senhor vai visitá-los e vai fazer muito melhor do que tinha feito. Ele vai completar a obra de salvação na sua casa. Amém? Amém, irmão. Receba e se fortaleça, irmão. O Senhor pode todas as coisas e Ele tem ouvido o seu clamor, a sua consagração ao seu filho. Descanse o coração, meu irmão. Deus é contigo. Amém? Ele ouviu sua oração e Ele vai fazer conforme o que apraz ao Senhor e vai atender o desejo do seu coração. O seu filho, ele vai servir na obra do Senhor. Creia tão somente, irmão. E no dia que Deus fizer, coloque nesse canal para outros pais aflitos entenderem que Deus pode todas as coisas e que Deus fez na sua vida, na sua família e pode fazer na vida desta outra pessoa. Um dia Ele fez na minha vida, irmão. Não esqueça disso. Amém? Amém.